Olá a todos, eu sou o Rony Coelho, estou aqui com vocês para apresentar a nota técnica número 7. Essa nota foi produzida por mim, sou cientista político, atualmente trabalho no Instituto de Políticas de Saúde, para Políticas de Saúde, e também foi produzida pela Lívia Souza Lima. Ela é cientista social, tem mestrado pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e atualmente ela é doutoranda em uma universidade também alemã. A nota ela foi sob a curadoria do professor Adrian Gurza Lavalle, conhecido aí nacionalmente e internacionalmente por seus estudos sobre participação da sociedade civil. Essa nota ela teve o objetivo de investigar a implementação dos conselhos participativos das subprefeituras de São Paulo, que são instâncias de participação cidadã criadas em 2013 e que tem por objetivo permitir um espaço de diálogo dos cidadãos comuns com a administração pública, especialmente em seu nível local ou sublocal, por assim dizer, porque são instâncias que estão no âmbito das subprefeituras e, portanto, próximo à vivência dos moradores. Na nota técnica, a gente investiga a trajetória de criação desses conselhos, bem como analisa, para a primeira gestão, quais foram as inovações, quais foram as limitações, e, por fim, a gente faz algumas recomendações em relação ao que a gente verificou nessa nossa análise, né? A análise está baseada metodologicamente em estudos feitos tanto por mim quanto pela Lívia. Nós dois tivemos a oportunidade de investigar os conselhos participativos desde a sua implementação no primeiro momento, em 2013, quando eu estava fazendo doutorado e Lívia estava fazendo seu mestrado. Então, a nota reflete esses nossos estudos produzimos em nossas pós-graduações. Essa é a nota número 7, os conselhos das subprefeituras na cidade de São Paulo. Os conselhos participativos, eles foram implementados em 2013, mas eles foram concebidos, na verdade, desde a lei orgânica do município, em 1990, um pouco após ali a Constituição Federal de 88, né? E por que pensar em conselhos para as subprefeituras? Na verdade, isso está relacionado a pensarmos os desafios de gestão de uma grande metrópole. Como sabemos, o município de São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes, tá, em torno de 12 milhões de habitantes, e a gestão, a partir de uma unidade centralizada, torna-se muito complexa para uma metrópole como essa, né, que além dos seus problemas internos, digamos assim, tem toda a questão da região metropolitana, dos municípios vizinhos, que formam uma complexa rede de difícil gestão em diversos aspectos. Então, a ideia da criação dos conselhos seguiu os princípios da descentralização, que é criar unidades políticas e administrativas nos sublocais e dar algum poder de gestão a essas unidades, né? Então, a criação dos conselhos participativos está estritamente ligada à ideia da criação das subprefeituras para a gestão territorial, um município complexo e desigual como um município de São Paulo, né? Então, foi nesse contexto que eles foram concebidos. E na lei orgânica do município, quando fala-se da criação da subprefeitura, juntamente fala-se sobre a criação dos conselhos, né, nos artigos 54 e 55 da lei orgânica. Naquele momento, no início dos anos 90, os conselhos foram aprovados de forma relativamente consensual, ou seja, não teve grandes entradas dos partidos políticos para a sua aprovação, mesmo porque a gente estava num contexto ali também de aprovação de diversos mecanismos de participação, como os conselhos setoriais, na Constituição Federal de 88, né? E, como eu disse, eles seguiram o princípio da descentralização, que é dar importância à proximidade daqueles que estão próximos aos problemas vivenciados. A cidade tem o argumento do sentimento de pertencimento,
que instâncias no nível local geraria maior engajamento para a participação, pois está próximo aos problemas vivenciados no cotidiano, né, dessas pessoas. Quando esses conselhos foram criados em 1990, eles foram criados com atribuições muito gerais e também um formato não definido. Esses formatos viriam a ser definidos posteriormente, né? Então, aqui nessa linha do tempo, a gente vê as diversas tentativas de regulamentação dos conselhos, dando destaque para o ano ali de 2002, em que houve a criação das subprefeituras naquele momento. No entanto, os conselhos não foram criados no mesmo momento que a subprefeitura por alguns entraves políticos. Ou seja, o consenso que a gente viu em 1990 para a fácil aprovação, digamos assim, dos conselhos na lei orgânica do município não se verificou quando do momento de sua regulamentação, quando foram criadas as subprefeituras. Os conselhos chegaram a ser aprovados em 2002, isso foi durante a gestão da Marta Suplicy. No entanto, no momento da eleição, ele foi contestado pelo Ministério Público, e a eleição que deveria ocorrer na gestão posterior de José Serra acabou não ocorrendo. Então, isso adiou em pelo menos aí 10 anos a criação, em 11 anos, para ser mais preciso, a criação dos conselhos das subprefeituras em relação à própria criação da subprefeitura, ou seja, as prefeituras foram criadas em 2012, os conselhos vieram a ser criados somente em 2013, na gestão Haddad. E mesmo nesse período ali entre a gestão Marta e a gestão Haddad, houve algumas proposições de novos formatos institucionais, mas a luta, na verdade, se concentrou, e aí por atores da sociedade civil, como a Rede Nossa São Paulo, o pessoal da Escola de Governo, se concentrou em questionar a ação direta de inconstitucionalidade que contestou os conselhos de representante em 2002, tentar tirar do papel aquilo que foi regulamentado, né? Então ficou um imbróglio entre como seria possível criar esses conselhos. E aí, com a eleição do Haddad, mudou-se a ideia de conselho de representantes, que é o termo que está na lei orgânica de município, para conselhos participativos municipais, ou seja, criou-se uma alternativa para criar conselhos nas subprefeituras. Então, eles foram criados em 2013, e o que são esses conselhos, né? São 32 órgãos colegiados, assim como são 32 subprefeituras, então é um órgão para cada subprefeitura. Esses órgãos são formados exclusivamente por moradores das localidades que estão que residem na circunscrição das subprefeituras. Eles foram eleitos mediante o voto direto e facultativo da população, e aí por votação direta, na primeira eleição, inclusive, contando com o apoio do TRE, né, do Tribunal Regional Eleitoral, fornecendo urnas eletrônicas para essa votação. No primeiro momento, a composição foi de um representante para cada 10 mil habitantes, então o número de conselheiros eleitos foi relativamente bastante elevado, né? Tiveram disponibilizadas 1.125 vagas, para as quais candidataram 2.862 cidadãos. Concorreram a essas vagas, o que dá uma razão de 2,5 candidato vaga. Na primeira eleição foram 120 mil eleitores que votaram em até 5 candidatos, né? Então essa é a composição geral que a gente tem desses conselhos. Então, nessa primeira gestão, ainda vale destacar que, se a gente considerar os 32 colegiados ao longo de 24 meses, pois os mandatos, cada gestão é eleita para 2 anos de mandato, portanto, 24 meses, a gente considera que tivemos, né, na primeira gestão, mais de 600 reuniões de moradores espalhadas pela cidade, o que não é nada trivial.
embora os conselhos participativos, isso a gente destaca, é um destaque das notas técnicas, né, sejam pouco conhecidos, ainda, apesar dos seus quase 10 anos de existência, ainda sejam pouco conhecidos, em termos comparados, seja a outros conselhos nacionais, ou seja a experiência internacional, a gente vê poucos casos similares ou comparados a esses números, né, que são números bastante expressivos em relação às experiências internacionais, por exemplo, que a gente tem visto por aí. É que, na verdade, essas reuniões produziram grandes diagnósticos dos problemas microlocais da cidade. Dentre as atribuições do Conselho, só para constar aqui, e essas são atribuições mais formais, né, que consta na lei de criação do Conselho, que é a articulação com os diferentes segmentos da sociedade civil organizada, zelar para que os direitos da população e os interesses públicos sejam atendidos nos serviços, nos programas, nos projetos da região, e monitorar a execução do orçamento no âmbito da subprefeitura. Mas, para além dessas atribuições formais, como eu disse, como na lei orgânica do município essas atribuições estão apenas de forma muito genérica, ao longo do funcionamento dos processos dos conselhos participativos, eles foram adquirindo diversas outras atribuições que a gente denomina na nota técnica de atribuições agregadas, né? Dentre essas atribuições é a composição, o aproveitamento dos conselheiros participativos para compor outros conselhos, como o Conselho do Planejamento e Orçamento Participativo, que esteve em vigor durante a gestão Haddad, depois deixou de existir, a composição no Conselho Municipal de Planejamento Urbano, que é uma atribuição do plano diretor, é previsto no plano diretor, né, a composição e a elaboração e a composição no plano de bairro, também do plano diretor estratégico, entre outros, como a composição na frente parlamentar de mecanismos pela democracia direta na cidade, ou seja, não ter atribuições definidas inicialmente para os conselhos participativos, por um lado, deixou em aberto o que poderia ser visto como uma limitação, por não ter definido exatamente o que deveriam fazer. Por outro lado, permitiu que os conselhos participativos ganhassem, na sua própria dinâmica, atribuições que foram sendo demandadas dos conselheiros ao longo do período. Dos desdobramentos em relação à primeira gestão, o que a gente encontrou como limitação em nossas pesquisas anteriores e que está refletido na nota técnica é que a principal limitação dos conselhos está ligada à própria limitação das subprefeituras, ou seja, desde sua criação e até antes da sua criação, quando as subprefeituras eram apenas chamadas de administrações regionais, existem, né, limitações de atuação dessas subprefeituras, seja pela forma de indicação dos subprefeitos em momentos essas indicações acabam sendo indicações mais políticas, seja porque as subprefeituras, de fato, têm pouco poder político e decisório no seu próprio âmbito de atuação. Então, como os conselhos participativos estão estritamente ligados às subprefeituras, a principal limitação deles estaria não em relação à atuação dos conselheiros dentro do colegiado, que de fato produzem, claro que existem diversos problemas até na atuação, né, mas de fato produzem nas reuniões muito conteúdo deliberativo sobre os problemas da cidade. No entanto, quando é feito esse diagnóstico, o poder de decisão e de levar para frente a resolução desses problemas esbarra na própria falta de poder da subprefeitura, né? Então, estaria aí a principal limitação desses colegiados. Desde que foi criado o Conselho Participativo,
já tem 4 gestões, está indo para a 5ª gestão agora. E na gestão de 2018 para 2019, houve alterações, né? E aí essas alterações foram dadas com o início da gestão João Dória, em 2017. Venceu a eleição em 2016, em 2017 houve mudanças nos conselhos participativos. A principal delas foi a redução em quase 50% do número de conselheiros eleitos. Ou seja, se antes a gente tinha mais de 1.000 vagas disponíveis para os diversos conselhos nas diversas prefeituras, esse número foi reduzido para 531, aí, uma redução de 47,2%. Apesar dessa redução, um ganho, que a gente considera um ganho, é que também houve uma alteração, e isso não estava inicialmente, é que 50% das vagas devem ser preenchidas por mulheres. O que falta, né, o que a nossa nota técnica chega é num relativo balanço da primeira gestão. Só que a gente não tem estudos ainda sobre as demais gestões, sobre 2014, a gestão de 2014, 2015, 2016, 2017 e assim sucessivamente, né? E aí, para finalizar, a gente tem algumas recomendações, apesar, né, da continuidade dos conselhos ao longo do tempo, deles terem se mostrado sustentáveis ao longo do tempo, é importante a regulamentação em lei, porque é conhecido que na cidade de São Paulo, não só na cidade de São Paulo, mas isso é comum em diversas situações e gestões, a descontinuidade de mecanismos de participação. A regulamentação deles em lei garantiria essa continuidade ao longo do tempo, né, assim como vem ocorrendo. Como recomendação também, seria atribuir aos conselhos participativos algumas funções deliberativas, mesmo que dentro do âmbito das subprefeituras. Hoje em dia, as suas funções são apenas de conselhos consultivos, eles podem apenas fazer recomendações às subprefeituras e fazer o que é uma das suas principais funções, né, fazer a fiscalização. No entanto, seria interessante pensar em funções deliberativas para esses conselhos. Outro ponto de recomendação é que, como eu acabei de dizer, falta um balanço dessas gestões, né, e a gente acredita que um levantamento das atividades e demanda desses colegiados no seu conjunto, e aí essas demandas são passíveis de serem feitas, especialmente porque, felizmente, os conselhos participativos publicam em ata suas reuniões. O levantamento dessas atividades e demandas, elas seriam, na verdade, um diagnóstico do nível microlocal dos problemas da cidade. A gente conseguiria identificar em relação a cada subprefeitura, seja localizada as subprefeituras da Zona Leste, as subprefeituras da Zona Oeste, da Zona Norte, ou, enfim, as subprefeituras da região central, por exemplo, cada uma tem suas próprias demandas e seus próprios problemas, e muitos desses foram identificados e relatados pelos conselhos participativos, especialmente porque os membros desses conselhos são os moradores que vivenciam esses problemas no cotidiano, das suas vivências, né? E por fim, como recomendação, e esse é um problema que a gente verifica a cada nova gestão, é a falta de um treinamento inicial para os conselhos, para os conselheiros que são eleitos, e uma falta de suporte técnico ao longo do mandato, né? Porque são eleitos cidadãos de diversos perfis, com maior nível de escolaridade, com menor nível de escolaridade, com mais experiência com a administração pública, com menos experiência com a administração pública, e isso ao mesmo tempo que dá uma grande riqueza aos debates ocorridos no âmbito desses conselhos, por outro lado, como muitos termos da administração pública são técnicos, né, muitos têm dificuldade de compreender esses termos e de formular melhor as demandas em relação ao que
seria demandado de conselhos que atuam no âmbito da gestão municipal. Então, em termos gerais, é isso que a nota técnica número 7 nos traz. Aqui fica meu agradecimento e a parabenização ao Centro de Estudo da Metrópole por produzir as notas técnicas e agora por dar a oportunidade de divulgá-las melhor com essa série de vídeos que vem sendo feita. É isso, muito obrigado.